Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o ex-deputado federal, presidente do PP de Uberaba, Franco Cartafina. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Valeu, Letícia, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês. Primeiro eu queria começar perguntando, o senhor exerceu o mandato de deputado na legislatura passada. Em 2022 o senhor chegou a ter uma boa votação, mais de 70 mil votos, mas mesmo assim o senhor não conseguiu se reeleger. Queria perguntar o que o senhor tem feito politicamente durante esse período, que o senhor está sem algum cargo político, e como que tem acompanhado as questões políticas e as demandas da população de Uberaba? Muito bom, Letícia, deixar isso claro, porque a eleição, para muitos que nos acompanham, às vezes não entende a lógica da eleição proporcional, que é a eleição de vereador, de deputado estadual e deputado federal. Realmente, mesmo de 2018 para 2022, tendo crescido aí 40% a votação, então eu tive mais de 72 mil votos em 2022, onde tentei a reeleição e fiquei de primeiro suplente. Eu venho trabalhando desde então, nunca parei, eu sempre acreditei na política e continuo defendendo Uberaba e defendendo a nossa região, que é uma região rica, é uma região muito trabalhadora, que contribui muito com o nosso estado, mas que infelizmente em 2022 perdeu representatividade na Câmara Federal e também aqui na Assembleia Legislativa. Então, essa perda para Uberaba, ela é delicada e atinge todo o Triângulo Sul, principalmente ali. Eu trabalhei durante o mandato mais de 100 cidades. E quando a gente perde um deputado federal naturalmente, um deputado estadual e um deputado federal, naturalmente, essa perda de representatividade no ponto de vista de sentar na mesa para tomar as decisões, propor novas leis, aperfeiçoar a legislação que já existe, mas também poder devolver para a população parte do que ela paga em impostos em boa prestação de serviço público. Então, desde então, mesmo sem mandato, mas a envergadura do mandato que a gente fez até 2022 foi muito grande. Então, você acredita que até hoje tem recursos, tem trabalho nossos em Uberaba e na região que estão dando frutos. Então, tem entregas na saúde que ainda vou fazer, tem entregas na educação que ainda eu vou fazer, tem entregas na área de lazer e esporte que ainda está para acontecer. Então, assim, eu acredito muito que a gente precisa resgatar essa representatividade nessa eleição do ano que vem que se avizinha, por ser uma região muito importante e que contribui muito para a política do nosso estado. Ia falar justamente sobre isso, né, da falta de representantes de Uberaba, tanto na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Uberaba é a 7ª maior cidade de Minas Gerais, tem com mais de 300 mil habitantes. Por que na avaliação do senhor não conseguiu eleger representantes? Olha, a gente teve uma série de fatores, talvez seja até ruim da minha parte, como fui candidato, poder às vezes apontar um problema. Eu acho que são várias situações que pós-eleição a gente faz esse diagnóstico, né? Primeiro, a pulverização de candidatos, ou seja, muitos candidatos tentando uma eleição que ela é muito difícil. Segundo, votação da população de Uberaba, dos eleitores de Uberaba, para muitos candidatos que não são de Uberaba e nem da nossa região. Ou seja, o trabalho deles, mesmo eleitos, não atingem de volta a cidade e a região durante o mandato. E talvez uma falta de união propositiva ali das lideranças políticas de forma convergente. Eu ia até perguntar isso, se essa fragmentação, se o senhor acha que essas lideranças políticas locais deveriam se alinhar, se unir mais? Olha, a gente tem até tentado fazer isso, deixando as diferenças de lado, buscando remar para aquele ponto que tem convergência. A gente tem alguns pontos que divergem, mas nesse momento, para defender Uberaba, para defender a nossa região, existe uma necessidade, do meu ponto de vista, da gente poder somar forças, porque se dividir, ainda mais como a gente não tem ninguém indo para a reeleição, então isso tudo já é mais difícil. Se a gente não fizer essa união, nós corremos um sério risco de não ter deputados novamente. E aí eu olho esse ponto com muita preocupação. Porque mais 4 anos, além desses que já vão se completar, nós estamos falando em poder ficar 8 anos sem representatividade. E isso é traumático para uma região, isso é traumático para as prefeituras ali, dos municípios que hoje sobrevivem
ali quase com seu próprio orçamento estrangulado, sobrando muito pouco para investir, muito pouco para criar novos projetos. E justamente o trabalho junto ao governo do estado, o governo federal, é que ajuda a chegar mais recursos para novos projetos. E a gente não pode deixar de falar das emendas, que são super volumosas. Então eu estou falando, deputado federal, aproximadamente 50 milhões por ano de discricionariedade, né, que a gente tem como alocar nos municípios de acordo com a demanda de cada um. Então a gente vai perdendo isso ali na região. E a gente sabe que na política, espaço não fica vazio e aonde tem algum recurso, se a gente não traz para cá, alguém leva para lá. Então, essa defesa da nossa cidade, defender a nossa região, buscar retomar esse equilíbrio e voltar a ter o que a gente sempre teve, que foi lideranças fortes, sentando na mesa, tomando decisões no Triângulo Mineiro, pelo Alto Paranaíba, representando todo aquele pedaço, é isso que nós estamos promovendo para acontecer o ano que vem. Então, assim, exige humildade. Eu ia falar justamente isso. Essa tentativa tem acontecido, mas qual que é a dificuldade? Agora, ajustar os ponteiros em que o interesse coletivo ele prevaleça. Se tiver algo que seja fora disso, vai contaminando. Então, a gente sabe, Letícia, tem que colocar aqui também que a eleição de 22 em 2024, porque em 2023 houve uma mudança na legislação proporcional e dificultou ainda mais a questão da sobra de vagas. Lá até 2022, na última eleição que eu disputei para deputado, a sobra de vagas entrava quem tinha 10% do quociente eleitoral. Em 2023 muda a regra, já passa a valer na eleição de vereador em 24 e agora ela vai valer naturalmente em 2026. Ou seja, se a gente colocar um quociente eleitoral para deputado federal na casa aí, um pouco mais, um pouco menos de 200 mil votos, 20% são 40 mil votos. Na minha visão matemática, quem não passar, quem não tiver chance de ter mais de 40 mil votos, disputa só as vagas direto, não disputa as sobras de vaga. Então isso também influencia, porque se era 10 antes até 22, agora é 20, você dobrou a dificuldade na sobra de vaga. E muitas vezes as pessoas têm vontade de ser candidato, mas se sair um candidato ali, aí o outro quer sair, aí o outro quer também. Nessa divisão, às vezes quem tem chance lá na região, na cidade, acaba dividindo e eu podia ter ganhado se eu tivesse 5 mil e poucos votos a mais. E aí a gente teve candidatos de fora que teve 19 mil votos em Uberaba, candidatos de fora que teve 7 mil votos em Uberaba, outros candidatos menores que você for juntar, deu lá 10, 15, 20 mil votos a mais. Para 2026, o senhor acha que vai conseguir fazer esse arranjo, essa composição? Olha, eu vejo que às vezes, Letícia, na dificuldade, a gente desperta algumas situações. Então, assim, hoje eu vejo a sociedade civil, as entidades de classe, os grupos de serviço, os empresários, a própria comunidade que recebeu durante todos os últimos anos trabalho nosso enquanto deputado, sentindo muito. A conversa na rua é assim, Franco, nós precisamos de alguém para nos representar, nós precisamos resgatar o nosso protagonismo de Uberaba, da nossa região. Quando eu ando na região, as pessoas falam assim, Franco, você tem que vir de novo, porque o seu trabalho era aqui na base, era um trabalho de presença, era um trabalho de ouvir a demanda e de trazer resultado, porque eu nunca fui um parlamentar, um político de fazer barulho, eu não sou um midiático da internet, mas quando eu chegava na cidade, esse é o problema, eu corria atrás e eu trazia a solução. E eu acho que a essência da política está aí. Primeiro, no diálogo, da gente poder construir e caminhar para um ponto de convergência. E depois, poder entender a demanda, buscar a solução e entregar para a população, principalmente para quem mais precisa. Então, é isso que eu estou tentando fazer, conversando com muita gente, vendo que muitos estão pensando da mesma forma que nós e tentando trabalhar. Aqueles que ainda não estão convencidos disso, mostrar os pontos positivos para a cidade. Eu falo que a defesa agora é do CNPJ da cidade e da nossa região, e não do CPF de alguém. Eu ia falar justamente isso, porque nas últimas eleições a gente tem visto alguns nomes, né, do deputado federal Nicolas Ferreira, na Assembleia Legislativa que a gente teve o Bruno Engler, que são deputados mais ali de uma questão, de uma causa ideológica do que, de fato, uma região específica. Se o senhor acredita que essa não é a melhor forma? Na verdade, o estado de Minas Gerais, com 853 municípios, faz
faz com que a gente tenha que tentar trazer para dentro da reflexão do eleitor a importância da gente votar de forma regionalizada. Porque muitas das vezes um deputado de outra região pouco vai ter atenção ou contato com o nosso Triângulo Mineiro, por exemplo. Alguém, às vezes, do norte que tem voto lá, não tem. A da região metropolitana já tem muito trabalho aqui para poder atender a gente lá. E a gente sabe que tem que dividir, porque ninguém dá conta de atender tudo. Então, eu avalio que houve essa percepção em que pese o eleitor possa gostar do trabalho de um ou outro parlamentar que não seja da nossa região, eu acredito que a gente tem que mostrar a necessidade de fazer força para que a gente eleja os nossos representantes de Uberaba, da região, do nosso Triângulo Mineiro, para que a gente resgate essa força. Porque senão, às vezes a gente dá o voto, espera alguma coisa, às vezes a internet alimenta a gente no visual, no que a gente ouve, mas quando precisa de atender melhor no postinho de saúde, quando você precisa construir uma creche para atender a comunidade, quando você precisa ali cobrir uma quadra para dar condição da população, das famílias ocuparem uma praça, quando você precisa asfaltar uma rua, melhorar a infraestrutura, tudo isso depende do parlamentar e às vezes esse não vai conseguir te atender. Hoje, em Uberaba, o senhor avalia que dos parlamentares não estão atendendo a região? Absolutamente. Perto do que um nosso, absolutamente não. Porque o volume de recursos que tem é grande. Quando a gente estava no mandato, eram assim... milhões de reais investidos na nossa cidade. Hoje em dia, a prefeita, os vereadores, fica passando pires na mão aqui em Belo Horizonte e em Brasília para tentar levar um pouco de recurso e aí aquilo vai pingando. E é igual a gota d'água numa frigideira quente, né? É pouco demais. Então, perto do que tem um representante nosso faz, tá muito longe. E outra coisa, a população gosta de conversar com a gente. Então, eu moro em Uberaba, eu estou ali na região, eu conheço todos os municípios do nosso entorno. Então, a pessoa vai na padaria, me encontra, ela está ali num posto de gasolina abastecendo, ela fala comigo. Eu estou, às vezes, fazendo um exercício na rua, estou num evento na praça, estou passeando num parque com a minha filha, eu encontro as pessoas e elas querem fazer isso aqui, Letícia, olhar no olho, conversar, dar opinião. Eu falo que sugestão, crítica construtiva, tudo é muito bem-vindo com educação para que a gente possa fazer um mandato sempre de forma mais participativa. O que não acontece com quem está aqui tão longe que tão pouco voltou em Uberaba depois de ter voto. E como que estão as conversas de questões de pretensões políticas do senhor para o ano que vem? Essas articulações, o senhor vai sair para a Câmara dos Deputados? Como que estão essas conversas? Olha, Letícia, como eu te disse aqui, eu nunca deixei de trabalhar porque eu vi o tamanho, a envergadura que é o mandato de deputado federal. Como a gente teve uma votação extremamente expressiva, e eu sou muito grato e honrado, inclusive aqui em BH tive quase 8 mil votos na nossa capital, e tenho muito orgulho disso. Eu nunca deixei de visitar as cidades, como eu te disse, fazer as entregas que ainda estão em curso, defender os interesses com alguns contatos e amizades que a gente fez ao longo do mandato, e graças a Deus a gente conseguiu ajudar muita gente, ainda consegue fazer pontes, né? Então, eu venho percebendo, e ainda com essa falta da nossa região de representatividade, buscando e mantive essa ocupação desses espaços. Então, a minha caminhada é uma caminhada de pré-candidatura a deputado federal o ano que vem, para juntar essas forças novamente, mostrar que a representatividade que a gente não tem hoje mais, mas nós podemos voltar a tê-la a partir de 2027, e digo que é um trabalho árduo, né? Porque a gente voltando aqui nas candidaturas, muitas pessoas querendo ser candidato, tem alguns que falam em ser candidato agora, em dezembro, ou tem uns que nem sabem o que quer ser, se é candidato estadual ou candidato a deputado federal. Isso, quem pensa assim, não vai ser candidato a nada, porque não tem praticamente mais tempo, porque quando você anda nas cidades, os grupos, a questão partidária, as aglutinações já foram pavimentadas praticamente na sua totalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes saem candidaturas que não conseguem ter essa capilaridade e acaba atrapalhando quem tem viabilidade. Então eu estou muito atento a isso, muito pé no chão, é uma eleição difícil, até para mim que já fui, então eu estou ali firme para poder manter
parte desses mais de 40 mil votos que eu tive na região, tive aproximadamente 32 em Uberaba. Então a vontade é que a gente possa ter uma expressiva votação para devolver isso para Uberaba e para a nossa região, com muito orgulho e, se Deus quiser, com muito trabalho. Falando em nomes, né, que têm se colocado na disputa, a prefeita Elisa também tem sido colocada, cogitada ali para poder sair como deputada federal. Como que o senhor avalia o nome dela, se uma possível candidatura dela, se tem espaço para poder aglutinar lideranças da cidade? Olha, houve sim um movimento inicial da possível pré-candidatura da prefeita Elisa, a deputada federal. Ela fez uma avaliação com o grupo dela e, num passado agora recente, houve algumas conversas, inclusive eu conversei com ela, ela me chamou para conversar e ela me posicionou que não seria mais candidata e que o interesse dela era participar do processo para tentar ajudar nessa construção que a gente está falando aqui de devolver representatividade para Uberaba e região. Então, ela já declinou dessa situação, até porque também a gente está falando que quando o prefeito quer ser candidato a deputado, precisa renunciar ao mandato. Muita gente não sabe disso, mas vai. Se ganhar, assume para deputado. Se perder, não volta para a prefeitura. É o vice que assume. Então, e como que o senhor avalia o vice? Se fosse o caso dela ter que renunciar e a gestão ficar com o vice? Eu acho que o Mauricinho, que entrou agora na política, é um cara extremamente bem intencionado. Não havia sido, nunca foi vereador, não tinha participado diretamente da gestão pública. É um grande desafio, uma prefeitura do tamanho de Uberaba. Então, não acho que é fácil para quem não está muito acostumado ali com o métier, né? Talvez isso possa ter pesado também na decisão do grupo da prefeita de não fazê-lo, né? De não sair candidata a federal. Isso pode ser também um ponto de inflexão aí na hora de tomar a decisão. Mas eu acredito que da forma que está, já que foi, né, a prefeita foi reeleita, há toda uma possibilidade e eu avalio também que a prefeitura é super importante, né, pelo peso que tem e sabe da importância que é ter deputados, de fazer também o seu papel ali enquanto liderança, ser timoneira ali nessa construção para evitar candidaturas que sejam pouco viáveis. Eu não vou falar inviável porque a gente não tem verdade absoluta, mas como a eleição proporcional ela é matemática, você tem condição de enxergar ali a chapa que está melhor, quem que está trabalhando fora, quem já teve um respaldo interno dentro de Uberaba de votação, quem já tem alguma certa experiência, quem trabalhou durante esses últimos tempos, ou quem não fez nada disso e quer ser candidato, e você sabe que às vezes pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 votos, mas pode trabalhar alguém que realmente tenha chance. Então, esse papel agora de convergência é fundamental para que a nossa região retome esse protagonismo. Uberaba é uma cidade que tem se destacado no cenário mineiro, tem um potencial gigante e precisa ter alguém ali para ser o representante e liderar esses avanços juntos com os prefeitos da região, como eu te disse no início, defendendo tudo que a gente faz para o Estado para voltar isso em melhorias, seja em desenvolvimento econômico, seja em infraestrutura, seja na discussão sobre o que vai acontecer com as nossas rodovias, seja na qualidade da nossa saúde, que ela é totalmente se comunica ali. Uberaba, por exemplo, é uma cidade polo, então a gente precisa dar essa atenção. Eu acho que assim, nós temos caminho para fazê-lo e eu vou fazer a minha parte com muita humildade, com o pé no chão, para poder ajudar a converger, para a gente fazer essa convergência, para isso acontecer o ano que vem. E como que o senhor tem avaliado a gestão da prefeita Elisa? Ela passou por momentos difíceis ali no início do mandato, depois conseguiu reverter e até vencer a reeleição. Ela tem feito um bom trabalho. Qual que é a avaliação do senhor sobre a gestão dela? Eu avalio que a prefeita, ela amadureceu, o início. Ela também, que veio da iniciativa privada, não tinha ali no início do primeiro mandato tanta familiaridade com esse trato, não só com o secretariado, mas sobretudo com o legislativo. Então, assim, às vezes, a duras penas ali no começo, houve esse ajuste, mas ela amadureceu, ela está mais habilidosa, ela enxerga mais agora como é que funciona o tempo e o que a gente passa vai nos ensinando, né, como é que as coisas funcionam. Então, assim, tem tudo para fazer um segundo mandato mais produtivo lá para a cidade, com a equipe. Algumas questões foram remodeladas. E o que eu disse, passou a eleição de 2024, as conversas que eu tenho tido com ela, é no sentido que a gente tem que pegar, como eu disse aqui, aquilo que nos une.
Eu tenho recursos para entregar lá para Uberaba, para várias instituições, vários bairros. Prefeita, vamos finalizar isso, vamos finalizar esses projetos. Recentemente estive lá em 4 escolas que receberam recursos do nosso mandato. Fizemos entregas importantes para essas escolas municipais. Tem situações na saúde para acontecer ainda, tem situações nos bairros para acontecer. Então, eu tenho focado, falar assim, acabou a divisão, daqui para frente, se a gente unir, Uberaba ganha, se a gente dividir, Uberaba perde. Eu quero que Uberaba ganhe. Então, da minha parte, vai ter todo esse esforço e percebo que ela também está disposta a fazer isso, tem conversado, eu tenho me colocado à disposição pela minha experiência de poder colaborar com a gestão naquilo que eu puder somar aqui em Belo Horizonte, em Brasília, e tem tido ali uma reciprocidade. E eu estou muito confiante e otimista, Letícia, que isso pode acontecer, onde a gente vai romper essa barreira que ficou para trás de não ter quem represente Uberaba, que nunca aconteceu. A gente ficou sem deputado estadual e sem deputado federal, algo assim que a gente nunca imaginou. Foi por muito pouco, então a gente não pode repetir essa dose. A gente tem cidades menores que Uberaba que tem deputado estadual e deputado federal, tem Uberlândia recebendo milhões, tem Araguari batendo recorde de recursos chegando, tem Ituiutaba recebendo muito recurso. E o que a gente quer é que Uberaba também volta para o começo da fila para receber recursos do governo federal. E é para isso que a gente está colocando mais uma vez o nome à disposição como pré-candidato a deputado federal, porque eu sei o caminho, eu sei como é que faz e a gente vai devolver essa autoestima para o uberabense e para o nosso pedaço ali do Triângulo Mineiro. Estou muito confiante. Na avaliação do senhor, quais são os principais desafios a serem superados ali na região de Uberaba, que a cidade precisa? Olha, quando a gente fica esse tempo todo sem conseguir grandes investimentos, muitas coisas vão estrangulando. Então a prefeitura vai tentando ali sozinha ou com pouquíssimos esforços externos resolver. Por exemplo, se a gente tivesse deputado, nós temos em Uberaba um entroncamento de 2 BRs, da 050 e da 262, que aquilo ali é um problema crônico. Aí você precisa ter interlocução no Estado, no governo federal, para ter projeto, para ter grana para fazer, para ter uma ponte junto às concessionárias, porque aquilo ali colapsou, a cidade cresceu, não só quem passa por ali e o pessoal da própria cidade, ali nos horários de pico, é um exemplo que aquilo é entope de gente. Nós temos, desde quando eu fui deputado, não se falou mais em aumento de vagas de creche. Por quê? Porque todas as creches que foram construídas pararam através do meu mandato. Ninguém mais mandou recurso para construir creche. Quando você vê a nossa saúde, a gente estava lá tudo programado para já ter finalizado o 3º andar de um hospital chamado Beneficência Portuguesa, dobrando o número de leitos. Eu acabei perdendo a eleição, pergunta se alguém foi lá oferecer a diferença. Eu que estou agora, mesmo sem mandato, conseguindo um recurso para finalizar. Então, assim, são vários pontos que acabam tendo essa situação. E eu falo a saúde um ponto muito agudo, porque toda a região acaba indo a média e alta complexidade para Uberaba como cidade polo. Então você pega Sacramento, uma cidade que a gente ajudou a chegar alguns equipamentos para a saúde, que tem o profissional lá, mas não tinha o equipamento. Quando você chega o equipamento, o profissional usa e evita de deslocar esse paciente para Uberaba. Tinha outra cidade que não tinha lá um equipamento para fazer análise de exames de sangue e tal, que poderiam fazer lá. Eles iam para a cidade vizinha, deslocavam no carro, voltava por um simples diagnóstico de um laudo. Agora eles fazem lá. Então, quando você consegue esparramar pegar esse mapa e ver onde que você pode ajudar, você faz um trabalho conjunto e evita estrangular onde precisa ter ali, às vezes, uma liberação para uma urgência, para uma emergência. Então, assim, eu falo que a saúde é muito importante. Eu sou um defensor também do agronegócio. A nossa região, o nosso estado, o nosso país
é a válvula propulsora da nossa economia, é o agronegócio. A gente tem situações acontecendo a nível federal, que é a questão do leite em pó que entra aqui do Mercosul, que às vezes estrangula muito. Minas Gerais é a maior bacia leiteira do nosso país, nós precisamos estar atentos com essa questão da lei do antidumping. Agora começou a questão da tilápia, colocando a tilápia como uma espécie ali predatória e que chegou, que invasora, enfim, que também se acaba arrumando um problema para quem trabalha, que eu conheço vários municípios que trabalham com essa questão da produção de tilápia. Então, são temas que a gente vai vendo que são caros, mas é tratado lá em Brasília. Hoje a gente não tem ninguém sentado na mesa lá da nossa região, até para ir no setor da nossa região, sentar. Gente, o que vocês acham? Qual que é a opinião para vocês levar, para enriquecer o meu discurso lá na defesa desse ponto que a gente acredita, né? Então, assim, tem muita coisa importante para acontecer, tem debate sempre de grande envergadura acontecendo em Brasília, e a gente quer que o nosso triângulo ali converse lá, volte a conversar mais lá, porque no nosso pedaço ali no Uberaba e na nossa região a gente está sentindo muito falta disso. Repito, não é fácil e eu estou disposto, mais uma vez, com a minha experiência, com todo esse know-how, com todo aprendizado que a gente teve ao longo dos anos de mandato, poder contribuir mais uma vez nesse trabalho político. O senhor mencionou antes a questão de mudanças nas regras eleitorais. O senhor, como presidente do PP em Uberaba, como que o senhor tem avaliado o impacto da Federação PP e União Brasil, né? E na possibilidade ali de formação de chapa, se isso facilita ou dificulta para poder conseguir a eleição? Isso aconteceu pós a eleição de 24, né? Ainda não experimentamos isso na eleição municipal, nós vamos experimentar agora em 26. Nós precisamos lembrar aqui também que uma mudança anterior de legislação foi quando criou-se a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, ela vai apertando, cada eleição que passa, ela vai sendo um pouco mais rigorosa, o que naturalmente vai fazer com que alguns partidos que não atinjam a cláusula de barreira ou faça fusão com alguém, ou vai fazer federação. E aí, esse cenário vai se desenhando, né? E a primeira vez que a gente vai ver a Federação União Progressista acontecer é no ano que vem. Óbvio que a gente vê que partido forte é bom, onde você consegue pegar os melhores candidatos de um partido junto com os melhores candidatos de outro partido, juntar e ainda complementar essa chapa. Então, tende a ser uma chapa extremamente competitiva e uma chapa forte. Só que existe a leitura de que chapa, tanto de vereador, quanto de deputado estadual, como de deputado federal, você tem uma leitura mais clara dela quando fecha a cláusula o prazo de filiação. Porque aí é o seguinte, quem filiou, filiou, quem não filiou, não disputa. Então você tem absolutamente certeza de quem pode estar na chapa. E naturalmente os partidos também te mostram, nós temos aqui, não sei se todo mundo está acompanhando, a gente sabe, você pode lançar na chapa uma vez o número de cadeiras mais um. Então, a gente tem 53 deputados federais em Minas, nós podemos lançar 53 mais um, 54 deputados, sendo que pelo menos 30% tem que ser do gênero oposto. Normalmente a gente tem menos candidaturas femininas, né? Então, a gente faz essa porcentagem. E aí, a gente tem que fazer conta. Aí eu vou lembrar até de uma passagem do meu querido amigo, secretário de governo Marcelo Aro, se Deus quiser, também nosso futuro senador por Minas Gerais. Ele falou que um dia ele foi numa cidade e perguntaram para ele, a mãe chegou e falou assim, o que o meu filho precisa saber para entrar na política? Ele falou assim, matemática. Então eu brinco assim dessa fala dele, porque é matemática, você tem que pegar a chapa, fazer conta, expectativa de voto de cada um, é óbvio que não é uma conta exata, mas você tem pelo menos uma projeção. Hoje, falar de chapa hoje, na minha opinião, por experiência de montar chapa para vereador, que por analogia é muito semelhante, ainda é muito prematuro. Então, mas eu acredito muito. Eu quero, né, o Pinheirinho, que é o deputado federal presidente estadual do nosso partido Progressistas aqui em Minas, é muito competente. Eu confio muito no trabalho dele, na dedicação e na construção que ele vem fazendo desde a eleição de 24, programando para 26. Então eu torço muito para ser uma chapa forte, robusta, bastante competitiva para a gente poder também ter viabilidade eleitoral nela.
O senhor mencionou o Marcelo Aro, o secretário de governo. Queria perguntar ao senhor como que o senhor tem avaliado a disputa para o governo do estado, se acredita no projeto defendido pelo vice-governador Matheus Simões. Eu acredito. O nosso grupo faz parte, né, dessa junção, né, dessa composição de forças. A federação hoje, da qual a gente faz parte, está junto desse projeto. É óbvio que é um projeto também grande, que precisa ter um exercício imenso de diálogo, de construção. O professor Matheus Simões tem se demonstrado aí muito maduro e habilidoso para fazer essas conversas e também participando pessoas para colaborar nessa construção. Então a gente também está lá na base, no interior, levando essa formatação adiante, mostrando que é viável e que a gente precisa também vir, né, de fora para dentro, né, trazer da base, trazer do interior para a capital a força de que não só o Matheus, mas todos os atores em volta dele que também estão dentro do projeto têm, ao longo da sua experiência, construído, e a gente unificando isso nessa ascensão, se Deus quiser, do Matheus Simões. É isso que a gente está trabalhando. O senhor mencionou muito da importância, né, de Uberaba ter um representante. O senhor vai disputar a Câmara dos Deputados no ano que vem, mas o senhor tem pretensões de disputar a Prefeitura de Uberaba? E acredita que pode ser um nome em 2028? Letícia, essa pergunta é muito recorrente e o meu avô já foi prefeito em Uberaba e eu tenho muito orgulho pela passagem do vovô Silvério Cartafina enquanto prefeito. Eu não era nascido, foi de 77 a 83. E por onde eu passo ainda, muitos bairros que ele fez, muitas ações de melhorias na cidade, principalmente a turma mais velha me abraça e fala: nossa, eu era eleitor do seu avô foi muito bom para a cidade. Às vezes os filhos desse pessoal falam: nossa, seu avô, depois minha avó, a esposa dele, foi vereadora durante 2 mandatos. Então assim, Letícia, te falar que eu não tenho vontade um dia de ser prefeito da minha cidade, eu não estarei sendo franco. Então, para ser franco, eu tenho vontade de um dia, mas acredito que ainda não é o momento. Eu estou muito focado nessa eleição de deputado federal, porque eu enxergo, modéstia à parte, que pelo trabalho que a gente fez, principalmente na região, de ter tido mais de 40 mil votos fora de Uberaba, eu percebo que é muito difícil que alguém ganhe só com os votos de Uberaba, principalmente pela nova regra. Então precisa ter a votação em Uberaba e precisa ter a votação fora. E essa votação fora é o que a gente sempre construiu e pavimentou para somar com esses esforços dentro de Uberaba, poder ter uma projeção de votação mais robusta que nos dê condição de competitividade. Porque às vezes sai só dentro de Uberaba, não tem construção fora, não adianta. Tem uma votação ali que às vezes nem passa os 20% necessário para estar disputando, inclusive, a sobra de votos, né? Então, quem sabe um dia, se isso não é algo que tá na mesa agora, não. Meu foco é disputar a eleição de deputado federal o ano que vem, mas eu tenho muito amor, tenho muito orgulho de Uberaba. E quem sabe um dia vai ser a minha vez de poder eventualmente colocar o nome à disposição, mas no momento oportuno. Estou com 39 anos, acho que eu tenho tempo ainda para frente. Podemos aí ficar como deputado, mas ganhando o ano que vem alguns mandatos e se for a minha hora daqui a um tempo, poder disputar essa eleição. Mas tudo no seu tempo e se for para acontecer, né? Mas é óbvio que quem não queria ser, que está na política, gostaria de ser prefeito da sua própria cidade. Já caminhando para o final, eu queria perguntar, o senhor foi relator do PL de combate ao superendividamento quando o senhor estava na Câmara dos Deputados. Como que o senhor tem acompanhado essas discussões ali na Câmara do Código de Defesa do Consumidor? Letícia, muito bem lembrado esse ponto. Talvez um dos projetos mais importantes que aconteceram aí, principalmente no ponto de vista do setor consumerista, né? O PL 3515 de combate ao superendividamento, ele foi a maior atualização que teve do Código de Defesa do Consumidor desde a sua concepção, à época 30 anos que ele tinha sido criado. E o que a gente fez? Quando a gente analisa, junto dos PROCONs, das defensorias, fazendo todo um levantamento, Serasa, SPC, nós tínhamos à época mais de 30 milhões de brasileiros superendividados. Quem são os brasileiros superendividados? É aquele que
tem uma dívida impagável, vamos colocar assim no português mais claro. De endividados, nós tínhamos na época mais de 70 milhões de brasileiros. Super endividados, na casa aí de 34 milhões. Por quê? Porque esse consumidor não tinha dentro da lei algo que garantia a possibilidade dele renegociar essa dívida. E olha, eu deixo bem claro sempre nas entrevistas sobre esse tema que esse é o devedor de boa fé. Não é o caloteiro, não é aquele que entrou para fazer uma dívida de má fé. É aquele que, às vezes, um pensionista, um aposentado, um professor aposentado, um policial, enfim, alguém que recebe ali uma aposentadoria, fez um compromisso e por um fato superveniente, algo que aconteceu depois, problema de saúde, às vezes uma separação, às vezes algo que aconteceu na vida dele que deu uma desequilibrada. Ele tenta renegociar a dívida porque ele não consegue pagar, às vezes até para baixar o valor da prestação. Não conseguia. A última instância era o judiciário, que quando o juiz sentava na frente da pessoa, depois dela lutar com todas as forças em vias administrativas e não conseguir, não aparecia o representante do banco, da financeira ou qualquer coisa que o valha. Então a gente criou mecanismos em que o juiz, não aparecendo o representante do credor, ele tem o poder de fazer uma negociação em massa e de forma discricionária, ou seja, ela pode ir lá e o juiz decretar a forma de pagamento para os credores de acordo com a condição. Tenho visto decisões baseadas nessa lei acontecendo no Brasil inteiro e conseguindo voltar da dignidade para as pessoas. Em Uberaba, recentemente, através de uma associação sem fins lucrativos, nós conseguimos uma audiência justamente nesse sentido. Ele quer pagar, só que ele tem que pagar do jeito que ele dá conta. E imagina, numa economia que precisa ser impulsionada, quando você tira essas pessoas, esses milhões de brasileiros que estão à margem da nossa economia ativa, vamos colocar, porque eles não têm crédito, eles não compram a prazo, eles não têm nada. Tem gente que recebe 10% do que deveria receber porque tem consignado, juros pessoal, empréstimo pessoal, o que é assim uma loucura. Garantimos um mínimo existencial também. Então, esse avanço que tem de querer tomar o dinheiro de quem quer tomar o crédito, a gente tem que cercar para que isso também não vire um outro problema. Então, assim, foram várias medidas na lei que mudou de forma assim, muito aguda para o lado positivo. E às vezes quem está nos ouvindo aqui pode conhecer alguém, pode ter visto alguém que passou por isso e que hoje voltou ao consumo de forma responsável, agora tomando os seus devidos cuidados, porque houve uma lei que garantiu para ele isso. Caso contrário, talvez estaríamos aí com 60 milhões de super endividados se não fosse a lei. Então, foi uma grande produção legislativa que eu tive lá com essa relatoria, que depois o meu texto foi para o Senado, aprovado do mesmo jeito que foi e sancionado pelo então presidente Bolsonaro como uma das pautas importantes no ponto de vista do consumo e de defesa do consumidor e também da população mais carente, que é a grande parte que está superendividada. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, também voltar outras vezes. Valeu, Letícia, fico muito feliz pela oportunidade, quero voltar assim, se Deus quiser, com muitas novidades e quem sabe a gente pode até no ano que vem, em 2027, estar aqui também falando de coisas certeiras já do Congresso Nacional. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no nosso canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.